minha turminha, boa tarde. Vocês sabem me dizer que dia é hoje? Isso mesmo, hoje é dia 22 de abril. E vocês sabem o que nós comemoramos no dia 22 de abril? Não! O descobrimento do Brasil! Foi no dia 22 de abril de 1500 que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele veio junto com sua esquadra, com os portugueses, navegando lá de Portugal, até que eles avistaram um monte. Aí eles deram o nome do monte de Monte Pascoal. E vocês sabem por que recebeu esse nome? Porque estava próximo da Páscoa. Então eles resolveram dar o nome do monte de Monte Pascoal. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o nosso Brasil estava vazio. Aqui estava cheio de índio. Os índios já moravam aqui no Brasil. Os portugueses desembarcaram e ficaram emocionados de ver tanta beleza que já existia aqui no Brasil. Além dos índios que já estavam aqui, eles descobriram muitas riquezas que a nossa terra tinha. Uma dessas riquezas foi o pau-brasil. E por causa do pau-brasil, que o nosso país recebeu o nome de Brasil. Então agora, vamos assistir aí um vídeo bem bacana que vai explicar de uma forma bem legal o descobrimento do Brasil. Nosso planeta Terra é enorme. Nele há vários países com povos e culturas diferentes, cada um com sua história. Histórias tão antigas que fica até difícil imaginar. Muito antes de você nascer, ou seus pais, avós, bisavós e tataravós nascerem, muita coisa já havia acontecido em nosso país e no mundo inteiro. A humanidade já colecionava muita história para contar. E a história que vamos contar hoje começou há muito tempo. Quando reis e rainhas moravam em grandes castelos. Quando as pessoas se vestiam bem diferentes. Quando não existia carro, avião ou televisão, e as pessoas usavam barcos e cavalos para se locomoverem. E a história do nosso país começa lá por aqueles tempos, há muitos e muitos anos, do outro lado do oceano, quando de Portugal saíram navios portugueses para conhecer novos lugares. Depois de viajar por muitos dias, conheceram essa terra linda e seu povo que aqui vivia. Essa terra é o nosso país. E você sabia que existem duas versões da história do descobrimento do Brasil? Tanto uma versão quanto a outra começa nessa cidade portuguesa, chamada Lisboa. Alguns livros de história contam que o rei de Portugal
soube da existência de outras terras do outro lado do oceano. Então ele ordenou a Pedro Álvares Cabral que viajasse até lá. Na verdade, o rei de Portugal queria se tornar dono dessas novas terras. Depois de uma longa viagem de muitos e muitos dias, Pedro Álvares Cabral e toda a sua equipe finalmente chegou ao Brasil. Terra vista! Senhor! Terra vista! Terra vista! Os portugueses, então, tiveram o primeiro contato com os habitantes do Brasil, que eles chamaram de índios. Como os índios e os portugueses não falavam a mesma língua, eles começaram a se olhar e se comunicar com gestos para poder se entenderem. Bem, como eu disse para vocês, essa história é contada de duas formas. Conheça agora a outra versão da história do descobrimento do Brasil. Naquele tempo, não havia geladeira em Portugal. Então, para conservar os alimentos, as pessoas usavam sal e também alguns temperos, chamados de especiarias, como, por exemplo, pimenta, cravo e canela. Também não havia torneira, nem esgoto, nem lixeira. É claro que as cidades eram muito sujas e fedorentas. E as especiarias, além de dar gosto e conservar os alimentos, serviam também para fabricar perfumes e remédios. Essas especiarias eram tiradas de certas plantas que não nasciam em Portugal. Vinham lá das Índias, eram vendidas na Europa por um preço absurdo. Por isso, pouca gente podia comprar, só as pessoas que tinham muito dinheiro. Assim, todas queriam chegar nas Índias para poder comprar as especiarias mais baratas. Começaram então várias viagens por mar para a descoberta desse caminho. E assim, as caravelas do príncipe saíram pelos mares afora, buscando o lugar de onde vinham as especiarias. Quando Portugal já tinha outro rei, chamado Dom Manuel, já estava na hora de comprar mais especiarias, pois a que Vasco da Gama havia trazido já estavam acabando. Então Dom Manuel chamou Pedro Álvares Cabral para ir às Índias comprar mais especiarias. Também pediu para que ele viajasse um pouco para o oeste para ver se encontrava novas terras por lá. Assim, no dia 9 de março de 1500, os navios de Pedro Álvares Cabral começaram sua longa viagem aproveitando os ventos. Quando os navios já estavam viajando há mais de um mês, os marujos perceberam que estavam em águas mais rasas, porque a água estava esverdeando e havia gaivotas voando. No final da tarde do dia 22 de abril de 1500, em uma quarta-feira, o vigia gritou lá de cima: Terra à vista! Já estava ficando escuro, mas ainda dava para ver um monte bem redondo e terras mais baixas, tudo coberto de florestas verdes e bonitas. Cabral disse: Amigos, como estamos na Semana da Páscoa, vamos dar o nome deste morro de Monte Pascoal. E todos gostaram da ideia. Os marujos então perguntaram: E esta terra, comandante, como vamos chamá-la? Cabral olhou a cruz vermelha pintada nas velas dos navios portugueses. Ele também era cavaleiro de Cristo, como tinha sido Dom Henrique e Vasco da Gama. Ele falou:
Vamos batizar de Vera Cruz. Isso mesmo, Ilha de Vera Cruz. No dia seguinte, os portugueses viram pessoas andando pela praia. O capitão Nicolau Coelho foi até lá conhecer aquela gente. Os índios portugueses não podiam conversar porque falavam línguas diferentes, mas conseguiam se entender por sinais e trocaram presentes. Naquela pequena ilha não devia fazer frio, porque seus habitantes não usavam roupas. Todo mundo estava nu. Deviam ser muito felizes, porque riam, brincavam e dançavam. Os índios usavam enfeites coloridos de penas na cabeça e um pedaço de madeira para esticar o beiço. Pintavam o corpo todo. Hora de partir para as Índias, pois Dom Manuel havia pedido para buscar mais especiarias. Agora vamos todos cantar com a música da Cirandinha a história do descobrimento do Brasil. Cantando esta cantiga vamos todos estudar a história mais bonita que se pode imaginar. Falando desse jeito, quem será que já não viu? Que a história quem falamos é a história do Brasil. Quem é que não conhece Pedro Álvares Cabral, um valente almirante que nasceu em Portugal? Cabral com sua esquadra nossa terra descobriu, ano de 1500, dia 22 de abril. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam lutar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu
Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir. Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, a El Rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem me ouviu. Vou dizer, vem ouvir. É um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois